Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, continuando a nossa aula sobre o significado da adoração, agora vamos falar sobre os pilares dessa adoração. A adoração no ponto de vista do Islã. A adoração que Allah ordenou é baseada em dois importantes pilares. O primeiro, absoluta humildade e temor. Então, o primeiro pilar da adoração no Islã é a absoluta humildade e temor. O segundo pilar é absoluto amor a Allah. Ou seja, quando um muçulmano vai cumprir qualquer ato de adoração, tem que ser com humildade e temor. Quando o muçulmano vai cumprir qualquer tipo de adoração, qualquer boa ação com a intenção de agradar a Allah, também tem que ter absoluto amor a Allah, ou seja, fazer aquele ato de bondade com absoluto amor a Allah, pela causa de Allah. Vai ajudar alguém pelo amor a Allah, ou seja, a intenção é agradar a Allah. Então, qualquer tipo de bondade, qualquer tipo de adoração, ao cumprir, tem que ser por amor a Allah. Assim, a adoração que Allah ordenou a seus servos deve ser fornecido com uma absoluta humildade, temor e dedicação a Allah, combinado com o amor, intenção, esperança e desejo por e para Allah. Ou seja, é assim que o muçulmano vai cumprir qualquer tipo de adoração ou qualquer tipo de ação de bondade. Então tem que ser com humildade, por amor a Allah subhanahu wa ta'ala, fazer aquilo, dedicando aquilo somente para Allah subhanahu wa ta'ala, com uma intenção pura. E essa intenção é de ser recompensado diante de Allah. Então é assim que se transforma qualquer tipo de ação, qualquer tipo de boa ação em adoração. Mas o desejo que não está acompanhado de humildade, o temor, como por exemplo o desejo pela comida ou dinheiro, não compõe parte da adoração. Então, aquilo que não está acompanhado com o temor, aquela ação que não está acompanhada de temor, nem humildade, ou seja, vai fazer alguma ação, mas sem humildade. Vou ajudar alguém, mas não tem humildade. Talvez vai oferecer aquela ajuda xingando ou falando palavras que não condizem com o que está fazendo, ou algo similar. Ou seja, está falando palavras adequadas para humilhar, por exemplo, a pessoa. Então, nesse caso, não vai constituir o quê? Um tipo de adoração pela ação ou pelas palavras que está usando, ou porque se não é humildade e vai querer humilhar a pessoa, é por arrogância, vai falar aquilo por arrogância, que é o contrário de humildade. Então aí não vai constituir o quê? Não vai constituir uma adoração, porque não há humildade nem temor. Agora, aquele que é crente, muçulmano, crente, ao ir cumprir qualquer tipo de bondade, qualquer tipo de adoração, tem que levar junto, ou tem que juntar ali a humildade e temor, para que isso se torne uma verdadeira adoração e também para que seja recompensado diante de Allah. Da mesma forma, o temor sem desejo, como o temor a um animal selvagem ou o temor a um governante opressor, também não são parte da adoração. O medo, aqui fala-se, por exemplo, do medo. Falamos que o temor é um tipo de adoração, mas o temor a Allah. Agora, o temor de um bicho, um animal, você tem medo, ou o medo que você vai ter a um líder, a um chefe, por aí vai. Esse tipo de temor não constitui uma adoração, apenas é um medo da pessoa. Ao passo que o temor a Allah subhanahu wa ta'ala nos leva ao quê? Não ao medo, mas sim em cumprir daquilo que ele ordenou. E tememos apenas para que tememos o castigo. Ao temer o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, é o que nos faz também
fazer ou cumprir aquilo que ele ordenou. Então tem um lado, o medo, que é natural, as pessoas terem medo de um animal selvagem, como aqui se abordou, o medo de um governante opressor, pode-se ter medo, e isso não constitui uma adoração. A pessoa não está adorando aquele governante opressor. A pessoa não está adorando, ao temer um animal selvagem, por exemplo, não está adorando aquele animal, mas sim um temor, algo natural, o medo que tem na pessoa, apesar que o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, o temor a Deus, ele já está ligado ali à própria adoração. Mas quando se reúne desejo e temor em um mesmo ato, então aí sim é adoração, e a adoração não deve ser para ninguém senão Allah. Então o temor, o desejo e o temor, quando andam junto, isso já se torna adoração, e essa adoração deve ser dirigida somente a Allah. As condições da adoração, as condições que a adoração tem para que seja válida e aceita são duas. Então, duas condições para a validade de uma adoração do Islã. A primeira condição, a sinceridade na adoração a Allah, unicamente para Ele, sem quaisquer parceiros. Ou seja, a pessoa vai fazer qualquer ato de bondade. Para que aquilo se torne uma adoração, tem que ser com sinceridade. E essa sinceridade é para que agrade somente a Allah. Vai cumprir uma oração, por exemplo, ou vai fazer um jejum. Tem que haver aqui ali uma sinceridade, uma intenção sincera para agradar a Allah somente, sem atribuir nenhum parceiro. Eu quero fazer um tipo de caridade, quero ajudar alguém. Tem que ser também com uma intenção sincera, que é de agradar somente a Allah. Então, essa é a condição para a validade de qualquer tipo de adoração ou qualquer tipo de ato de bondade. Qualquer ato de bondade, para a sua validade, a primeira condição, a sinceridade. E essa sinceridade é agradar unicamente a Allah sem atribuir parceiros. A segunda condição, que seja de acordo com a tradição do mensageiro de Allah, que a paz e bênção estejam sobre ele. Então, a segunda condição, que aquela adoração que a pessoa vai fazer, que seja de acordo com aquilo que o profeta Muhammad ensinou. Se for um ato de bondade, ou, aliás, se for uma adoração, essa adoração tem que ser de acordo com os ensinamentos do profeta Muhammad. Então, são essas duas condições para que uma adoração seja válida. Sinceridade, ou seja, fazer com a intenção de agradar a Allah, sem atribuir parceiros. E a segunda condição é fazer de acordo com os ensinamentos do profeta Muhammad. Tal como disse Allah o Altíssimo no Alcorão, aqueles que se submeteram ao seu rosto a Allah e trabalharam bem obterão recompensas em seu Senhor e não serão presas do temor nem se atribularão. Então, essa é uma das evidências do Alcorão para aqueles que se submetem com sinceridade ao fazer qualquer ato de adoração. Então, terão suas recompensas, obterão as suas recompensas diante de Allah, não serão presas ao temor e nem se atribularão. O significado de submeter ao seu rosto a Allah é ser monoteísta e dedicar sinceramente seus atos de adoração a Allah. Então, ser monoteísta, ou seja, fazer ou cumprir aquele ato de adoração somente pela causa de Allah, só para Allah. É o significado da parte que vem submeter ao seu rosto a Allah, somente agradar a Allah. O significado de trabalharam bem é seguir a lei de Allah e a tradição de seu mensageiro. Ou seja, aqueles que ao fazer a ação, ao cumprir qualquer tipo de adoração, dedicam somente ou fazem ou têm intenção sincera para agradar a Allah. Ao fazer essa ação também estão seguindo o quê? Estão seguindo a lei de Allah, aquilo que Allah decretou no Alcorão, e também segue aqueles detalhes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção estejam sobre ele, trouxe. Então, essas são
as condições para a validade de uma adoração. Que as obras sejam de acordo com a tradição do profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, nas formas de adoração concretas, oração, jejum, recordação a Allah e tudo o que entra no grupo das adorações ritualísticas em geral. Tudo o que o profeta ensinou de adoração, tudo que está no Alcorão de adoração, tem que estar de acordo com os ensinamentos do profeta Muhammad. Mas as ações que o servo faz com a intenção de ser recompensada por Allah, como por exemplo praticar o esporte para fortalecer seu corpo e assim adorar Allah melhor, ou fazer uma ação comercial para sustentar sua família, enfim, nestas ações, nestas obras não é obrigatório seguir a forma em que o profeta Muhammad as fez. Basta que a pessoa não seja contrária à tradição e não pratique nada ilícito nestas ações. Então, fora das adorações, como o jejum, a oração, a peregrinação, a forma de dar caridade, fora dessas, a pessoa pode praticar essas boas ações, mesmo não seguindo aquilo que o profeta Muhammad ensinou. Como deu o exemplo aqui de praticar o esporte para fortalecer o seu corpo. Não precisa seguir o ensinamento do profeta Muhammad, mas também não precisa negar. Agora, a oração, o jejum, o zakat, que é a caridade obrigatória, essas têm que seguir como foram ensinadas pelo profeta Muhammad. Assim, elas são válidas. Então, o restante das boas ações, boas obras que vai fazer para fortalecer o seu próprio corpo, como deram um exemplo aqui, não precisa seguir tais ensinamentos do profeta Muhammad. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين.